Bom dia a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui hoje, comemorando os 30 anos do Docomomo, nesse evento que comemora, além dos 30 anos do Docomomo, os 90 anos do nosso querido Lelé. Nessa mesa nós teremos como participação a professora doutora Auxília Afonso, que é coordenadora geral do Docomomo Brasil, o professor Wessel da Honra, da Técnica Universidade de Delft, a professora doutora Ana Beatriz Airosa, José Carlos Uapaia, coordenador do Docomomo, uma participação especial pela Docomomo, que Ilha Afonso, projetos arquitetônicos pela ETSAB, o PC, na Espanha, a mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em arte, cultura barroca e conservação urbana, e arquitetura pela Universidade Federal de professora Auxília obteve diploma de investigadora europeu em 2004, experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em projetos arquitetônicos e história da arquitetura e urbanismo. Atua principalmente nos temas projetos arquitetônicos, tectônica e patrimônio arquitetônico do século XX. É professora adjunta da Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, desde 2015, onde leciona na graduação de arquitetura e urbanismo e na pós-graduação em história, e coordena o grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, Grupal. É membro expert do CIPA Heritage Documentation e coordena o Comitê Nacional de Documentação do ICOMOS Brasil. É coordenadora geral do Documento Brasil na gestão de 22 a 2023, parte de redes internacionais de pesquisa, tais como o Grupo IFORM, e participa também de grupos de pesquisa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Veracruz, no México. Eu passo a palavra à professora Auxília. Obrigada, Sheila. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse segundo dia de fórum. E, como a Sheila falou, que é um evento que reúne os 30 anos do Docomomo Brasil e os 90 anos do Lelé, comemora, né? Na verdade. Hoje pela manhã, a gente vai tratar especificamente, né, nesse primeiro momento, nessa mesa, do início das comemorações dos 30 anos do Docomomo Brasil, que em 1992 foi criado, sediado na UFPA, através do trabalho, do empenho da professora doutora Ana Beatriz Galvão, que vai estar aqui com a gente logo mais, certo? E que, a partir de então, ao longo desses 30 anos, vem desenvolvendo um trabalho em prol da documentação e da conservação do movimento moderno. Eu queria dizer que esse é o primeiro de uma série de encontros que a gente pretende, ao longo desse ano, fazer para comemorar, né, para refletir sobre os 30 anos de existência da nossa entidade, que é uma associação sem fins lucrativos, e composta por professores, professoras, pesquisadores, certo? Que amam a modernidade em seus vários caminhos, né? Tanto do ponto de vista arquitetônico, urbanístico, paisagístico, artístico, pictórico, escultórico, fotográfico, nas diversas maneiras de expressão culturais, de uma forma geral, e que cada vez mais, cada ano, cada gestão, a gente pretende ampliar mais esse olhar e também aproximar mais profissionais, interagir de uma forma multidisciplinar e transdisciplinar esses saberes. É uma construção constante, né? E essa história, eu vou falar muito brevemente sobre quem compôs o Docomomo ao longo desses 30 anos de Brasil, tá? E, assim, a gente tem que fazer uma menção, né, a todos esses profissionais que tiveram à frente dessa gestão
por exemplo, como a professora Ana Beatriz, que de 92 a 96 sediou na Federal da Bahia e deu início a essa sementinha, e eu acho muito simbólico, eu comentei com a professora Sheila, que idealizou esse evento em construção comigo, com os colegas da UFBA, ponto a ponto, a gente vendo como é importante que essa comemoração dos 30 anos, né, esteja nascendo também na Bahia, como nasceu o Docomomo 30 anos atrás. Então, isso eu acho bastante significativo, e por isso essa iniciativa, quero deixar aqui as felicitações, Sheila, a você, como mulher pesquisadora da modernidade, que teve essa ideia, e a gente, do Docomomo Brasil, comprou, está contigo aqui junto, apoiando essa maratona dos 30 anos e comemoração dos 90 de Lelé, junto com o grupo Bazé, Bahia, Sergipe, com aqui Zé Carlos também, e os colegas de Sergipe. Tá? De 97 a 98, continuou também na Bahia, tá? Com a professora Ângela West Pedrão, que vai, é uma surpresa, mas vai um spoiler, vocês vão ver daqui a pouco também, tá? De 99 a 2000 continua também, então, como ficou um tempo, né? Salvador tem essa importância, porque vejo de 92 a 2000 na UFPA. Então, assim, realmente, como é importante Salvador nessa história do Docomomo Brasil. Então, de 2000 a 2001, vem para São Paulo, eu estou aqui em São Paulo atualmente, aí, mas foi para a FAUSP, com o professor Lúcio Gomes Machado, coordenador da comissão executiva, com a Mirtes Baff, com a Alexandre Penedo, com apoio como secretária executiva e tesoureiros. 2002 a 2005, vem a gestão do professor Segawa, que está aqui conosco hoje, na plateia, mas em breve vai estar palestrando para a gente. A Mirtes continua apoiando, e o José Pessoa como tesoureiro. Esse momento, 2002 e 2005, foi muito importante, porque foi a época que foi criado o estatuto, registrado o estatuto da entidade, né? Então, gerou assim um documento que oficializou a existência do Docomomo, e em cartório também, um cartório aqui em São Paulo, que a gente também tem feito essa ponte para deixar a documentação organizada. Tem que dar o exemplo da própria gestão. Então, até 2005, teve a primeira gestão, continuou entre 2006 e 2007, também com o apoio da Mirtes na tesouraria, que eu gosto de frisar a importância da Mirtes nesse processo de organização da entidade, porque é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade de voluntários, mas é necessário, sim, ter uma gestão, uma organização administrativa, um projeto de ações, um plano de ações, que isso faz parte também e é imprescindível para o trabalho. E sem deixar de citar o Ademir Pereira dos Santos, que foi secretário executivo nessa segunda gestão do Hugo Segawa. A seguir, passou por o programa de pós-graduação em arquitetura, o PROPAR, que durante 2008, 2011, o professor Carlos Eduardo Comas, de Porto Alegre, junto com a Maria Luísa Adams, com a Silvia Lopes, montaram a comissão executiva, a primeira gestão de Comas, né? Não do Comas, né? Do Rio Grande do Sul, porque 2012 a 2013 veio a Cláudia Cabral, que já trabalhava com Comas, de certa forma, em paralelo, e junto com a Marta Peixoto, que hoje está representando no Docomomo Internacional, em um dos comitês, certo? Com o Luiz Salvador Petrucci, tá? Secretário executivo, até 2013. A seguir, foi para o Nordeste, para Pernambuco,
onde a nossa querida, minha ex-orientadora, Sônia Marques, pela qual eu tenho muito carinho e respeito pela mulher, pela trajetória da professora Sônia Marques, que eu tive o prazer de ser aluna na graduação, na pós-graduação, me orientou no mestrado, e eu sei do valor da Sônia, da luta, da guerreira que ela é, certo? Sônia teve, entre 2014 e 2015, no Docomomo Brasil, coordenando esse trabalho, e teve o apoio dos professores Luiz Amorim, como secretário executivo, a Lívia Nóbrega, como tesoureira, e como conselheiros fiscais, o Fernando Diniz, que também foi futuro coordenador e é um querido amigo nosso também, pernambucano, e o Cristiano Borba, que tiveram um papel fundamental nessa época para criarem a revista do Docomomo Brasil, 2014 2015. E 2016, 2017, teve uma ruptura aí na gestão, tal, mas continuou em Pernambuco, e o Fernando Diniz assume a coordenação com o apoio da Ana Holanda Cantalice como tesoureira, a Natália Miranda e a Fátima Campelo como conselheiras, e a Maria Luísa como secretária executiva. A seguir, depois de 2017, o Rio de Janeiro, tá certo, assume a gestão do Docomomo Brasil, e o professor Renato Gama Rosa, entre 2018 a 19 e 19 e 21, duas gestões consecutivas, fica responsável pelo Docomomo Brasil, sediado, nessa época, na Fiocruz, que é um centro de pesquisas carioca, que sediou lá, em parceria com professores de instituições de ensino, como a UFRJ, a Federal Fluminense, e nessa composição, a Andrea Borges sempre esteve presente, com Renato Gama como secretária executiva, e as tesourarias mudaram, mas com colegas como a Andréa Sampaio, a Lúcia Varela, a Inês Jaik, a Maria Helena Salomão, tá? Mas a presença também constante de um pesquisador, professor, que fez um trabalho belíssimo na gestão passada, o Hélio Herbert, que sempre tocou o Documemo, um boletim trimestral que já tem uma tradição dentro do Docomomo Brasil. Então, eu, como coordenadora geral, a gente passou por um processo de eleição o ano passado, nossa chapa, que eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês conhecerem, como uma linha do tempo, tá? E a partir de janeiro, a gente foi eleito, o que eu vou explicar para vocês, é uma equipe multidisciplinar, com outro formato. A gente assumiu agora, em janeiro de 2022. E nesses 30 anos, a gente refletiu, pensou em como inovar, em como contribuir com esse novo cenário, com essa nova realidade. Essa contemporaneidade, onde a gente tem um papel importante das redes sociais, das conexões virtuais, que a pandemia, nos últimos 2 anos, trouxe, já entrando quase aqui no terceiro. Então, em cima disso, eu peço, por favor, que quem estiver compartilhando é o Ivanilson, é o Matheus, compartilhar o outro slide, por favor, para a gente dar continuidade. Sheila, vai me avisando do tempo, por favor. Oi? Eu não vi. 5 minutos aqui. Eu tenho 5 minutos, né? Tá bom. Então, gente, continuando essa linha do tempo, e falando desses 30 anos de Docomomo Brasil, o que a gente, nesses 30 anos, em 2022, 2023, a gente está se propondo e já está fazendo, né?
A nossa equipe se chama, tem esse nome Soma, porque a gente botou esse nome Soma, porque a gente pretende dar continuidade ao que sempre foi feito e somar, e adicionar, e acrescentar. Acrescentar novos olhares, acrescentar gente jovem, chamar, provocar, produzir. Mais ainda do que sempre foi feito e de uma forma tão brilhante. E somar como? Conectando. Conectando regiões brasileiras, como vocês estão vendo, o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. O Brasil é um país continental, a gente sabe, tão distinto, climas distintos, geografias distintas, culturas distintas, mas a gente fala a mesma língua, a gente tem os mesmos problemas sociais, políticos, culturais, econômicos. A gente vive uma realidade, certo? Em cima disso, dessa proposta de conectar, de somar, tá? A gente montou uma equipe multidisciplinar. E esses membros, por que eu digo isso? Eu sou pernambucana, eu sou do Recife. Já trabalhei 31 anos na Federal do Piauí, em Teresina. E desde 2015 estou na Federal de Campina Grande. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ensino. Mas na universidade que eu estou, não tinha quadro suficiente para montar uma equipe, como teve na USP, como teve na Rio Grande do Sul. E esse desafio eu só podia aceitar com uma equipe de colegas que eu já conhecia e que eu sabia que a gente ia se entrar numa sintonia boa. Pessoas jovens, pessoas dinâmicas, pessoas dispostas, proativas a desafios e de distintas regiões. A minha proposta foi aceita pela e-gestão, que me deixou à vontade para propor um plano de ação e montar essa equipe. Dessa forma, eu convidei pessoas que eu sabia que teria esse potencial e montamos uma equipe formada por Ivanilson Santos Pereira, tá? Que é o nosso secretário executivo, jovem, mestrando na FAUSP, na área de tecnologia da construção, trabalha tectônica. Convidei o meu colega de doutorado em Bahia, olha, em Barcelona, o Rudi Catani, que foi orientado pelo Hélio Pinhon. Estudamos juntos, eu saí antes, ele saiu depois, e é catarinense, está como tesoureiro. Chamei a minha amiga, colega, Alda Azevedo, que é pernambucana, mas trabalha no Rio de Janeiro, é doutora na área de arquitetura, atua na área de paisagem moderna. Alda é nossa conselheira, está comigo também no ICOMOS Brasil, no ICOMOS Doc. Ricardo Paiva, colega querido de tantos anos, da Federal do Ceará, é coordenador da pós no Ceará, e coordena também o núcleo Ceará Docomomo, também muito vinculado à documentação e tectônica, é nosso conselheiro, mas todos atuam em todas as áreas, todos. Ninguém fica só numa função. A gente tem as funções só por ter, mas, na verdade, é um trabalho coletivo. E como colaboradores, porque não consta no estatuto, e a gente teria que mudar, revisar, mas a gente precisa desse apoio, Sheila Cardoso, que, na verdade, ela atua como uma vice-coordenadora junto comigo. A Sheila, muito merecimento e competência pela seriedade do trabalho que faz na Bahia, no grupo de pesquisa Faber, trabalhando pré-fabricação, articulando com a Bahia, que, como a gente viu, ficou de 92 a 2000 sediando o Docomomo, então nada mais justo que ter a Sheila conosco, pode passar. A Selma, outra colega também ativa, dinâmica, que estudou também em Barcelona, só que na área de teoria, eu era de projeto, ela de teoria, certo? E a Sheila, a Selma, coordena após lá em Belém, e Belém do Pará, na Federal do Pará, é um núcleo fortíssimo na região norte, atrai alunos de todo do Amapá,
do Pará, do Amazônia, Rondônia, Roraima. É um núcleo fortíssimo, Belém do Pará, e Sheila está fazendo muito bem essa ponte conosco. O Alexandre, que também fez doutorado com a gente em Barcelona. Ele e o Rude viemos de Barcelona. Somos da linha aí do Pinhon, Teresa Rovira, o Grupo Informe, e trabalhamos modernidade há mais de 20 anos. Então, e a gente montou um plano de trabalho que vocês já estão vendo, de certa forma, o resultado desse nosso trabalho, que a gente começou, como eu disse, em janeiro. A gente está com 4 meses de gestão. E esse nosso plano de ação, para ir concluindo minha fala, certo? Ele é dividido em 11 pontos de ataque, sendo o primeiro, volta, por favor, a organização da gestão interna, porque, como eu disse, a gente não pode ficar trabalhando sem organizar a documentação, sem registrar atas, toda a documentação cartorial que precisa, que a gente está fazendo isso, porque desde um período para cá ficou em stand-by e a gente está organizando isso. É um trabalho, filiações internacionais, nacionais, jovem, tudo isso é nessa gestão. Tá? E os contatos com redes patrimoniais, como o ICOMOS, como o Tiqui e várias outras. A rede nacional... Lembrando do tempo, tá? Tá. A rede nacional... Eu vou concluir, Selma, 3 minutinhos, tá? E passo. A rede nacional, que é o diálogo com todos os núcleos que estavam meio precisando, porque a pandemia esfriou um pouco. Então, essa rede nacional, a gente tem feito contatos com cada núcleo de cada região, incentivando os antigos a terem mais gás e criar novos. A internacionalização, um diálogo direto com o Docomomo Internacional, sediado agora em Delft, com a UTA e o IDO. Socialização em redes. A gente tem trabalhado muito a educação patrimonial moderna, através do Instagram, criamos um canal no YouTube, o Facebook está sendo alimentado quase que diariamente, junto com o Instagram. Então, isso a gente tem trabalhado muito, porque é uma ferramenta contemporânea e que atinge grande parte da população. Publicações, a revista Docomomo está sendo feita pelos comitê editorial, é função deles, a gente dá o apoio financeiro. Estamos com o Documemos, já lançamos agora no início do mês o nosso número, e estamos fazendo o primeiro e-book, que vai sair em breve, daqui a 1 mês, 2 meses, estará sendo lançado. E capacitações, como esses eventos, fóruns, oficinas que a gente tem feito. Esse é o 3º evento em 3 meses. A gente fez o Copan, que foi de conservação do patrimônio moderno, fez paisagem e modernidade, estamos fazendo esse, estamos apoiando o Docomomo Norte e Nordeste e vários outros que já estão planejados como patrimônio industrial e modernidade. Pode passar. Continuamos apoiando o trabalho de documentação sobre arquitetura, urbanismo, paisagem, cultura moderna, inclusive com diálogo já com entidades. Conservação, a gente tem batalhado muito nessa tecla, porque Docomomo não é só documentar, é conservar, e principalmente com a vida útil dos sistemas construtivos, principalmente como o concreto. A gente já fez um evento esse ano para discutir com professores de rede nacional, discutindo a conservação do moderno. Esse evento também está batendo muito nisso, e já estamos com outros, junto com o ICOMOS Brasil, em Brasília, junto com o Sinduscom Brasília, o NB e toda uma rede de pesquisadores nacionais e internacionais. As conexões não param, e, inclusive, estamos abertos para quem está aqui presente, conectar com a gente, propor. Nós estamos de braços abertos. E também, para concluir, certo? O Doco Jovem, que nasceu a ideia em Teresina, quando estava lá fazendo o Seminário Norte e Nordeste 2016, a gente
colocou esse nome, começou a atrair alunos de graduação, jovens pesquisadores, e hoje a gente tem dentro do Docomomo Brasil uma plataforma só para recepção, tratamento de jovens, tanto de graduação de PIBIC, PIVIC, como de pós-mestrandos, jovens profissionais que estão querendo entrar nessa discussão e colaborar. E tudo isso, como 11º ponto e final, para concluir, tá? É a comemoração de 30 anos de história, né? E fortalecimento dessa entidade que tem uma trajetória aí brilhante ainda pela frente. E a gente pretende, nessa gestão da gente, dos 30 anos que coincidiu, 2022, 2023, somar. E todos são bem-vindos para propor. Estamos de braços abertos para qualquer uma dessas linhas ou outras que vocês queiram nos apresentar. Obrigada. Muito obrigada, professora Auxília. Seguindo as apresentações, temos a felicidade de ter conosco o professor Wessel. We are happy to have you here, Wessel. Thank you so much you could be here with you. I'm going to present you. Professor Wessel de Jong formou-se em 1985 na Faculdade de Arquitetura da Universidade Tecnológica de Delft. É professor em Patrimônio e Projeto, Heritage and Design, no Departamento de Engenharia e Tecnologia Arquitetônica da mesma faculdade. Ele é o cofundador do Docomomo Internacional e, como arquiteto, realizou restauração do pavilhão da Bienal Holandesa em Veneza, por Gerrit Rietveld, além de vários projetos para habitação e educação. O professor Wessel de Jong Architecten o escritório é especializado no reaproveitamento de edifícios de valor histórico em combinação com novas construções. É responsável, entre outros trabalhos, pela restauração do Sanatório Zonestral e da Fábrica Van Nelle, em Roterdã, adicionada à lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2014. Wessel de Jong Architecten também atua em Bruxelas e Antuérpia, e atualmente está envolvido na renovação do Estádio Olímpico de Helsinki e no plano de conservação do edifício Aula, no campus da TU Delft. I'm just telling them you're going to speak in English, Professor Wessel. You're so welcome, Wido. Welcome. So, you can start your presentation. Well, thanks a lot, dear friends of Docomomo Brazil, to invite me for this online meeting. I'm very pleased that I can contribute to your meeting today in a country that is a little bit larger than the Netherlands, maybe 100 times, but anyway. Thank you for inviting me. What I will reflect on very briefly is the 30 years of Docomomo in Brazil. Docomomo International exists a little bit longer, only 2 years. So that means that Brazil was one of the first countries to join. And what is also very nice, what I understand from Professor Melo, that Docomomo Brazil actually has a program for young professionals, Doco Joven. I think it's very nice. Maybe you can understand when Docomomo was created in 1988, I was 31 years old. And when Docomomo was officially founded in 1990, I was 33 years old. So it has always been an organization that depended on young people and the energy of young people. Not people like me anymore, I'm 65 by now, but I think it's very nice to hear that Docomomo Brazil really makes an effort to involve young people. Let me see if this works. Yeah, so the creation of Docomomo is very much related to this building. It is a sanatorium in the Netherlands. You see a very glorious picture of 1928, a very vulnerable building, a very fragile building that was very much loved by architects and architectural historians, also worldwide. You can find it in many textbooks on architecture.
But the condition of this building by the late 1980s was very bad. It was falling apart. There were all kinds of technological problems. And apparently the heritage organizations and authorities in the Netherlands were not yet ready to deal with buildings like this. There were many challenges that were new. And Professor Hubert-Jan Henket, who was the first president of Docomomo International, involved me in a research about how to deal with buildings like this, technically, but also in terms of design approach and so on. And during the progress of this research, we increasingly realized that the problems that we are dealing with in the Netherlands with these buildings may have a lot of similarities with such buildings in other countries. We all know how the modern movement since 1932 was also labeled as the international style, which means that architects around the globe shared certain ideas, certain methodologies in designing buildings. So our idea was that also the conservation and adaptive reuse of buildings like this maybe could perhaps be based on shared methodologies, not only in the Netherlands, but also internationally in other countries. Some of these challenges related to the materials, as you see here. The use of concrete, steel and glass was not really within the scope of the traditional heritage authorities in the Netherlands, and I think in most countries it was not yet the case. So it was not only the nature of these materials, but also the conservation principles of such materials that was a challenge that had to be met. And eventually, this theme led to the creation of the Docomomo International Specialist Committee on Technology, which is one of the subcommittees that we have. Another challenge was the quantity of buildings that were designed in the 1920s and 30s. And the sheer number of 20th century structures led to the challenge of how to select which buildings would be eligible for heritage protections and which were not. And this discussion and philosophy eventually led to the creation of the Docomomo International Specialist Committee on Registers. Furthermore, as you can tell from this picture, the modern movement was engaged with the design of ordinary buildings rather than iconic monuments. Social housing, hospitals, healthcare buildings, schools. So the whole concept of uniqueness, as we know it from the World Heritage Convention, for instance, was challenged by the idea of including modern heritage in this realm. So it was also on the conservation approach, how to deal with repetition and mass production, as you see in these pictures. And this track within Docomomo eventually led to the Docomomo International Specialist Committee on Theory and Education. Just to name three of the international committees, there are more on urbanism and gardens and other themes as well. Docomomo essentially is a network of participants, and I am very pleased that Professor Melo also emphasized how important the multidisciplinarity of Docomomo is. For instance, I am an architect, but we share Docomomo with architectural historians, heritage professionals, teachers and students, and the exchange between all these people and all this knowledge, that is the essential quality of what we try to accomplish. Now, you see an image here that was taken in Seoul in 2014, but initially Docomomo was a European-based organization. That is not because we wanted that, but we had no idea actually that Docomomo could expand outside Europe so easily. Although Argentina was already a member in the early years, we very much remember the message sent to the Docomomo headquarters by Professor Hugo Segawa, inquiring whether Docomomo was a Eurocentrist organization or would we be ready to open up the organization
from other parts of the world. And we were extremely pleased with the request by Professor Segawa, because for us that opened up the opportunity to really expand around the globe and to involve other parts, other continents in DOCOMOMO, which is something we really wanted, but we did not know exactly how to do it. So Professor Segawa was instrumental in creating this bridge between Europe and Brazil, and later on also to other countries in Latin America. And we are extremely proud that DOCOMOMO Brazil has so many chapters already within the country. I think we have 7 or 8 sub-chapters in Brazil. So it's really a successful organization. And we are still grateful for this link with Latin America in general, but with Brazil in particular. And of course, the link to Salvador de Bahia is through Professor Gawal. I think she's already here, the next speaker, a long-term friend of ours. So thank you very much for sharing. Since then, DOCOMOMO has expanded throughout the globe. This is the maps that we can see on the internet. Hi, Ana Beatriz. Thank you for having to. It's so good to see you. It's been really a long time. Good. We have this expansion. We started in the Netherlands, as I explained. We created DOCOMOMO in 1988, but it was only officially founded at the first conference in Eindhoven at the Technical University, which is in the south of the Netherlands, in 1990. Next conference, we're in the Bauhaus in Dessau, in Barcelona. We moved on to Slovakia, in Bratislava and Sliac, where they addressed the universality and the heterogeneity of the modern movement, reaching out again to other parts of the world. The social aspects as addressed in Stockholm. And then, fortunately, in 2000, we made the big jump over the ocean to have our 2000 conference in Brasilia on the future of the modern city. And I still remember how the DOCOMOMO delegates from all over the world were really excited to be in Brazil, in Brasilia, for that millennial conference. We moved on to Paris and New York. Second time we were in the Americas, to Istanbul, further on to Rotterdam in the Vanilla factory, where I am actually right now. That is where I have my office. So I'm looking at this marvelous building here. In Mexico, 2 years later, Helsinki, and then I think the time was there to bridge the other gap. We went to Asia for the first time in Seoul, South Korea. Then back to Europe in Lisbon, Ljubljana in Slovenia, and then, which was actually last year in Tokyo, the 2020 conference had to be postponed with 1 year due to COVID, and we had it last year online. And later this year, we have a conference in Valencia in Spain. So addressing the international scope of DOCOMOMO, I like to conclude with showing you a few works that were, let's say, closely linked to DOCOMOMO and the activities of our organization. I cannot resist to start again with the sanatorium. This is the same building that you saw in my first slides. Actually, we were commissioned with the research about this building in 1983. The first commission for a restoration was given in 1993, 10 years later. And the first part was only restored in 2003. So the first building that you see on the right, the restoration of the first building, took about 20 years of preparatory research, planning and execution. This means that restoring and conserving modern movement architecture is not an easy job. It is hard work, it is complicated, and requires research and dedication to have the jobs done. Since then, of course, many other noteworthy projects were undertaken, not by DOCOMOMO itself, but as was already explained by Professor Mello, how important cooperation is, not only within DOCOMOMO, but also between DOCOMOMO and other organizations in your country or in your continent or even worldwide. An example is the Villa Tugendhat that is on the UNESCO World Heritage List, of course, designed by Mies van der Rohe in Brno in the Czech Republic.
where a number of DOCOMOMO members and specialists were involved in an advisory board of a local initiative for the restoration of this famous house that was completed in 2012. Amongst them, Professor Stoisch from Lisbon, and myself and a few other important members of DOCOMOMO. We were able to help this work to be done in the best possible way. So we are very glad to do that. Another cooperation which was really important to us was with the Getty Foundation in Los Angeles. Their funding program, Keeping It Modern, funded planning grants for modern buildings around the world. And several of those grants went to Brazil. By coincidence, both my examples are in Sao Paulo, but that doesn't mean that I don't understand that there is a lot of significant modern architecture all around in the country. But these are just two of the buildings that got a grant from the Getty. I was involved in the jury for that, and many other DOCOMOMO experts were again working together with the Getty Foundation to run this program for about 9 years. It is unfortunately concluded, so the grants are no longer available. But just to give you an example, the concrete work of the Faculty of Architecture and Urbanism in Sao Paulo that was examined and assessed by help of this grant, and similar operations also for the MASP in Sao Paulo. Finally, I cannot resist to underline that such post-war buildings, so after the Second World War, are increasingly in focus of DOCOMOMO International. One of our own works in our office was the orphanage by Aldo van Eyck, dated to 1960, that was restored a few years ago. And this underlines, it is used today as an office building for a property development company. And this is exemplary of the fact that many of these modern icons are increasingly used in an everyday way. I already mentioned that the sheer quantity of 20th century architecture does not allow us to treat these buildings like museums. We have to think of these buildings, yes, as heritage, as very special buildings, but at the same time, we have to understand that almost all of them have to have a viable economic use. And that means the conservation of modern buildings is not just a conservation job, a conservatory, or a conservator's job, but also really an architectural design is required for the adaptive reuse to make these buildings suitable for forward-looking new uses that can underpin the continuation of their use and also the continuation of their existence. So we feel it's very important not only to conserve, but also to think forward in a forward-looking way, to think of the future of these buildings. And that is also the case for the Van Elle factory. It is on the World Heritage List since 2014. Today we have a huge modern art fair already going on for 4 days with thousands of visitors every day. And that underlines, let's say, what I just said. This building is a private property. It is in full use. It is rented by companies in the creative industry of Rotterdam. They bring in the money for the maintenance and the upkeep of this building. And that is, I think, a perfect example of what I just tried to explain. Modern architectural heritage is in the middle of everyday life. You cannot put it under a glass sphere and keep it untouched. You cannot make it all into museums, but we really have to think of it in a forward-looking way and think of a good future. So that underpins that DOCOMOMO is, yes, it is about theory, it is about the theoretical methodology and so on, but it is also about conservation and practice. So that brings me back to the statement of Professor Melo. The interdisciplinarity of our network is essential, and I wish DOCOMOMO Brazil happily another 30 years with many, many professionals and scientists putting their efforts together and sharing their energy and knowledge into this fantastic thing that is called DOCOMOMO Brazil. Thank you very much. Thank you, Professor Leon.
Agora apresento a professora Ana Beatriz Airosa Galvão, que é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAO, Universidade de São Paulo, com especialização em Conservação e Restauro em Monumentos e Sítios Históricos, pelo SEC, da Universidade Federal da Bahia, UFBA. A professora Ana Beatriz foi coordenadora e responsável pela estruturação da Rede Docomomo Brasil, com apoio do então mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, e foi professora da Faculdade de Arquitetura na mesma UFBA. Entre os anos de 2008 e 2014, exerceu o cargo comissionado de superintendente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no estado de São Paulo. Desde 2017, é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Escola da Cidade, em São Paulo. Fez parte da equipe vencedora do concurso para restauro e modernização do Museu do Ipiranga em 2017. Deia, por favor, sua fala. In português or in English? As you like. Well, first of all, I'd like to say hello to my friend Vessel and my friend Angela Pedrão. Both, there is more than 20 years that we don't see each other. Oh, and Hugo Segal is here also. Well, well, I will talk in Portuguese first, and then I will complete in English, okay? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a atual gestão do Docomomo Brasil pela iniciativa, né, desse encontro tão importante a respeito do nosso querido Lelé, 90 anos do Lelé, e a gente pega carona e também comemora os 30 anos, né, mais uma comemoração dos 30 anos do Docomomo Brasil. Né? Então, muito obrigada, Sheila, muito obrigada, Alicia e toda a equipe aqui pelo convite, né? E é um prazer também estar aqui. Eu vou dividir a minha fala, gente, com a Ângela Pedrão. Por quê? Porque o Docomomo Brasil não existiria sem a minha querida colega Ângela Pedrão. Alicia, uma correção na sua fala. O Docomomo Brasil, como bem disse o Vessel, da Young, começou com jovens. Eu tinha também 30 e pouquinhos anos, a Ângela nem recém-formada de arquitetura, então eu vim contar um pouquinho a origem, o comecinho do Docomomo Brasil, né? Foi em 1992, quando eu tive um trabalho desenvolvido pelo curso de restauro, que era a restauração da Casa do Warszawski, em São Paulo, de 1928, e esse trabalho foi aceito pela conferência do Docomomo Internacional. E lá fui eu em Dessau, para Dessau. Foi quando eu conheci todo mundo. E como é que foi meu contato, primeiro, com o Docomomo Brasil, com o Docomomo Internacional? É importante falar o nome de uma pessoa também que foi chave para a construção do Docomomo Brasil, que é o arquiteto holandês Paul Meurs. Paul Meurs é um brasilianista que fez vários trabalhos aqui no Brasil, e ele fez essa primeira conexão entre Delft, entre Holanda e Brasil. Vários estudiosos, não só a gente aqui da Bahia, mas São Paulo, Rio de Janeiro, ele foi espalhando para todos a existência, a criação dessa rede chamada Docomomo Internacional, que acabava de ser constituída, estruturada, né? E, bom, então lá fui eu em Dessau. Quando eu chego lá, apresento o trabalho, numa noite, no porão da Bauhaus Dessau, onde tem um piano-bar, me vem Wessel de Jonge, Hubert Jan, os dois com um papelzinho falando, você tem que criar o Docomomo Brasil. Eu falei, mas eu sou jovem, eu sou estudante de mestrado. Daí me mostraram a lista de pessoas, grandes nomes, eu não posso citar aqui, que já tinham sido contactados para montar a rede brasileira, montar a representação brasileira, e não respondiam. Então, meu compromisso foi, olha, eu vou voltar para o Brasil, eu me comprometo a levar em frente esse projeto, eu posso estar como coordenadora provisória, porque tem muita gente mais importante do que eu, e muito mais capacitada para falar sobre arquitetura do movimento moderno. Eu era uma estudante de mestrado, gente, 30 e poucos anos, assim, né? Bom, e foi assim que começou o Docomomo. Quando eu voltei para o Brasil, lógico que a instituição onde eu fazia o mestrado, que é a Universidade Federal da Bahia, a gente colocou esse desafio, né?
e também através de um grupo de jovens, muito jovens, assim, inclusive estudantes de arquitetura. A gente criou um grupo que era o famoso Vão Livre, que era um grupo, né? Márcio Campos, que está aqui, nosso querido também, recém-formado, a Ângela Pedrão, enfim, um grupo de jovens começou a discutir com o apoio, lógico, dos nossos professores mais velhos, onde eu destaco a Anete Araújo, Francisco Sena, Odete Dourado, Ana Fernandes, que, na verdade, deu esse empurrão enorme para a gente. Sérgio Ekman, hoje diretor da Escola de Arquitetura, foi nosso estagiário, né, Serginho? E Marco Aurélio, né, que é o Marco Aurélio Gomes, nosso querido, né? E também vou falar de uma outra pessoa que ninguém falaria, Consuelo, que é a secretária do mestrado, também, que comprou a briga numa época onde você não tinha internet, o que tinha de mais avançado em comunicação era fax, só tinha um aparelho de fax na Universidade Federal da Bahia, que era na sala do reitor, né? O resto é tudo carta, datilografado, e assim a gente começou a construir essa rede, né? Havia a opção da gente ficar só com o Docomomo lá na UFBA, entendeu? Ficar um grupo, o Docomomo Brasil ser só restrito ao nosso grupo, mas a gente entendeu que deveria ser o mais amplo possível, seria uma oportunidade, na verdade, o Docomomo, uma oportunidade de conhecer quem no país estava trabalhando sobre essa temática da preservação e da conservação da arquitetura do movimento moderno. Tá? Então, é um pouco isso que eu queria colocar. E, assim, super importante também, quando eu voltei ao Brasil, teve esse grupo, daí como é que a gente vai fazer essa rede? Assim, vamos contactar os órgãos de preservação, os institutos, né, de preservação. Então, a gente fez cartinha circular, mandou para todos, né, pedindo para fazer, quem estava tentando identificar quem estava interessado e trabalhando nisso. Mandamos carta para as universidades, para os programas de pós-graduação, alguns escritórios, né? E assim a gente foi recebendo algumas contribuições, tá? As principais, assim, que gerou como se diz, o primeiro teste, o piloto, vamos dizer, do inventário, do Register da arquitetura moderna brasileira, foi justamente o Hugo. Hugo, você foi peça fundamental para criar o Docomomo Brasil, não só a conexão internacional, como bem disse o Wessel, mas a conexão interna. De uma generosidade incrível, ele passou todos os contatos, os nomes, e a gente assim foi junto construindo isso que a gente chama hoje de Docomomo Brasil, uma rede internacional, que a cada gestão vai se aprimorando. Tá? Então, não tem como falar mal da gestão passada, criticar, mas tem como a gente ir agregando, né, elementos e qualificando as gestões seguintes. Eu queria mais ainda agradecer aqui a Mirtes Baff, o Walter Pires e a Clara D'Alembert, do Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo, que também se juntaram, todos generosamente, gente, todos assim, um trabalho voluntário. Já falei do nosso querido Hugo Segawa. No Rio de Janeiro, José Pessoa, né? Foi também uma peça fundamental. E em Pernambuco, Geraldo Gomes, nosso querido, né, já falecido Geraldo Gomes, também entrou nesse desafio. Tá bom? Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque a primeira fala, daí a gente resolveu, assim, para juntar, para acelerar, organizar os seminários do Docomomo Brasil. E aí que todo mundo conhece o Docomomo Brasil através dos seus seminários. Ângela, eu falei mais do que eu devia. Você que tem que falar o resto. Então, só para terminar, eu só queria dizer assim, que lá em Dessau, na segunda conferência do Docomomo Internacional, deu para nós percebermos, né, Wessel, que a diversidade era o que imperava dentro. Não havia uma visão homogênea do movimento moderno, sob o ponto de vista conceitual, né? Cada região havia diferentes culturas, diferentes entendimentos, diferentes histórias, diferentes recortes temporais.
havia uma diversidade de personalidade das pessoas, então como lidar com as pessoas, né, que são tão diferentes entre si na sua origem, né, e as áreas de interesse, que é essa diversidade de áreas de atuação, né, que vai do design à cidade, ao urbanismo e por aí afora. E para terminar mesmo a minha fala, só vou dizer o seguinte: dentro dessa diversidade toda, a gente foi construindo, a gente foi percebendo os princípios comuns. Existiam princípios comuns, que é respeitar as diferenças, buscar diálogo, buscar ouvir, entender essas diferenças, né? Não se isolar, e tentar aproximar ao máximo essas diferentes instituições, essas diferentes regiões, dentro de uma dimensão social, do que vem propor a arquitetura moderna, o discurso modernista, primeiro, o fundador do movimento moderno. E aqui eu termino fazendo uma homenagem ao nosso querido Lelé, João Filgueiras Lima, que para mim é a síntese, vamos dizer, se tiver alguém para representar, que é a síntese desses princípios. Lelé, obrigada por existir. Beijo para vocês. Wessel, depois a gente se fala. We can talk about our lives after that, ok? Ângela, obrigada por você estar aqui. E desculpa se eu falei demais. Ela vai contar detalhes agora. Eu agradeço muito a professora Ana Beatriz e a professora Ângela Pedrão, não sei, a professora, desculpe, se não. Mas, assim, a parte, a palavra do professor comente, então, sobre memórias da Fundação do Comum no Brasil. Apresento rápido na universidade, mas mestrado urbano. É doutoranda do programa de pós-graduação em Território, Ambiente e Sociedade pela Universidade Católica e bolsista CAPES. Participou em projetos em Miami, do Date Heritage Trust, e participou do AIA como membro do Conselho de Arquitetos em Miami. Foi vice-coordenadora e coordenadora do Comum Brasil no seu início, quando abrigado e impulsionado pelo mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Então, agradeço mais uma vez ter aceitado o convite, a professora Bea Inocens está aqui, e passo a palavra a Ângela Pedrão. Olá, uma surpresa estar aqui, foi realmente uma coisa que não esperava. Vou fazer uma apresentação extremamente rápida para constar. Bea já, eu acho que repassou uma série de pontos que íamos fazer, e eu vou talvez detalhar algumas coisas que tenham mais a ver com minha experiência pessoal. Eu vou seguir a estrutura e vou daí. Wessel, I'm so happy to see you. I'll try to bring in some highlights in English for you, so you're not too lost. And Hugo Segawa, fantástico te ver também aqui. Bom, como disse Bea, o início do Comum Brasil se deu em Salvador entre 92 e o ano 2000, quando este estava hospedado no então mestrado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. Foram anos de construção de um trabalho coletivo com o objetivo de ancorar nas diferentes regiões do país, incorporando assim as diversas experiências do moderno no país. Esta era uma representação do Documum Internacional, fundado em 88 na Holanda, com o apoio da Universidade de Eindhoven, por um pequeno grupo de profissionais liderados pelos arquitetos Hubert Jan Henkert e Wessel de Jong. Todos eram unânimes em manifestar a preocupação de que, naquele momento, a arquitetura do movimento moderno estava ameaçada e precisava ser revalorizada. Tanto, ela deveria ser reconhecida, devidamente documentada e bem gerida pela sociedade em geral, e, quando necessário, para receber intervenções corretas de conservação. A particularidade sempre expressa com um pouco de bom humor e seriedade, segundo de Jong, é que esta não era uma arquitetura feita necessariamente para durar. Muitos dos exemplos mais informativos foram construídos com técnicas ainda em desenvolvimento, daí o tempo menor de durabilidade, que em alguns casos nunca se pretendeu,
assim como a dificuldade técnica de interferir nesses edifícios adequadamente. Como De Jong dizia, era como salvar um copo de plástico, um copo descartável. Uma particularidade que sempre achei extremamente interessante e que levantava uma série de questões teóricas emblemáticas no campo da preservação. Wessel, I have to tell you that repeatedly you refer to modern architecture as this disposable cup to be kept, restored, and I always thought that that comparison was extremely interesting and challenging. Então, o Docomomo Internacional procurou ampliar o número de participantes deste grupo, através de contatos com possíveis interessados desta causa em outros países. Contatos sempre empreendidos com entusiasmo e otimismo. Eu devo dizer que esse otimismo, esse bom humor, essa brilhantez dos holandeses foi fundamental em agregar grupos tão diversos. O Brasil era um desses alvos, tendo na figura do arquiteto holandês Paul Meurs um agente central nesta colaboração, que passou a divulgar a nova ONG internacional entre suas conexões com pesquisadores e arquitetos brasileiros. No entanto, surpreendentemente, nunca obtiveram das pessoas contactadas inicialmente sinal de interesse para se integrarem a esta rede. Sequer responderam para a apresentação de trabalhos em sua primeira conferência internacional, em Eindhoven. Aconteceu que Bea, como ela disse agora no início, teve seu trabalho aceito, selecionado para essa conferência, quando lhe foi oferecida a coordenação, que ela de momento inicial aceitou na condição provisória. De volta ao Brasil, a proposta foi apresentada à Faculdade de Arquitetura da UFBA, instituição que concordou em sediar o Docomomo Brasil, enquanto se avaliava a sua representação definitiva. E aqui eu quero trazer o nome de Ana Fernandes, que era a coordenadora, então, e que simplesmente disse sim. Não havia os meios disso ser feito, não havia o dinheiro para isso ser feito, não havia nenhuma organização anterior para isso ser feito, mas ela apostou e confiou num grupo absolutamente inexperiente, que éramos nós. Eu acabava de terminar minha graduação e começamos a trabalhar. Nesse momento foi colocada a ideia básica que nortearia o trabalho, de que este deveria ser uma representação brasileira e não apenas um grupo restrito de brasileiros. Eu apenas queria deixar esse ponto em relação a Ana Fernandes, de como é importante uma liderança que tem essa qualidade aparentemente silenciosa, mas tão definitiva. Também gostaria de salientar, depois da organização dos seminários, salientar a importância de que um fórum de discussão de arquitetura em nível nacional estivesse ocorrendo de forma sustentada e com um simples, porém efetivo programa de trabalho. Não era apenas uma conversa sobre arquitetura moderna, mas era os profissionais de arquitetura se reunindo seguidamente e produzindo. E, nesse sentido, também gostaria de salientar algo que talvez seja mais comum nos Estados Unidos, mas também no Brasil e outros lugares, de que o Docomomo estava sendo direcionado à arquitetura, mas não necessariamente os profissionais de arquitetura. Pessoas leigas, por dizer assim, pessoas interessadas no tema, são convidadas a participar na preservação e a se expressar a esse respeito. Finalizando, eu apenas gostaria de salientar a qualidade e a importância das conexões feitas através do Docomomo, propiciou discussões para além de sua pauta e facilitou encontros curiosos. Um deles que eu quero trazer nesta oportunidade foi quando recebemos, em razão dos contatos que tínhamos, o arquiteto Aldo Van Eyck e sua esposa de visita aqui em Salvador. Ele queria especificamente conhecer o trabalho de Lina Bobardi na cidade, e o levamos à Ladeira da Misericórdia, a Casa do Benin, e lembro da curiosidade dele e descreveu, ao que eu respondi e descrevi o trabalho de Lelé, que tanto colaborou com Lina nesse momento inicial dos seus trabalhos. Um encontro que hoje toma um significado muito especial. E eu vou ficar por aqui, então. Obrigada. Muito obrigada, Ângela.
Eu apresento o professor José Carlos Huapaya Espinosa, arquiteto e urbanista pela Universidade Nacional de Engenharia, no Peru, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, é coordenador do Docomum Brasil Núcleo Bahia Sergipe, e professor adjunto da Faculdade de Arquitetura, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. Por favor, José Carlos Huapaya Espinosa. Obrigado, Sheila. Obrigado, Kaki. Um prazer conhecer o Wessel. Um beijo. Prazer também conhecer a Ângela. Então, fiquei assim bem um pouco emocionado, né, de ouvir os depoimentos de vocês, né, de Kaki, dando essa trajetória do Docomum Brasil, de Bea também trazendo, né, essas memórias em relação de Bea e de Ângela, né, de trazendo essa relação, né, da memória, né, da própria criação do Docomum Brasil, né, e uma questão que eu vejo que em algum momento já discutimos, né, na verdade em vários momentos discuti com Bea, né, é como a história, né, do Docomum Brasil ela se mistura, né, com a própria criação do Docomum Núcleo Base, né, naquele momento Bahia, né? Então acho que isso é uma questão, né, importante, né, para a gente recuperar, né, nessa tentativa, né, de recuperar, né, a história. E nesse sentido eu só queria lembrar, né, e complementar algumas informações, né, que foram colocadas tanto pela Ana e pela Ângela, né, talvez a própria, né, coordenação do Comomo rápido entre 2001 e 2002 do Eduardo Rossetti, né? Acho que também foi importante nesse momento, né, de inflexão e de criação, surgimento, né, dos núcleos, né, a partir dos anos 2000 especificamente, né? Eu queria também chamar a atenção sobre a importância que a gestão atual do Docomomo Brasil está tendo em relação a uma série, né, de encontros, de colóquios, de seminários, né, que mostra como é necessário, né, esses espaços, né, de discussão para além dos encontros nacionais e os encontros regionais, né. Eu acho que temos tido uma série desde o início, né, do ano, né, como aqui colocou, né, encontros que mostram de fato essa importância, essa necessidade, né, de discutir novas temáticas, né, de discutir abordagens sobre casos específicos, pontuais, sobre profissionais específicos, né? Acho que esse encontro ele tem mostrado, né, quão amplo, né, e quão ainda existem, digamos, um espaço, né, para discutir, né, a obra do Lelê. Né? Então, acho que esses encontros, né, devem ser ainda, né, incentivados. Em algum momento, a conversa com Kaki também dá a possibilidade de pensar em uma discussão, um colóquio, um seminário sobre as mulheres modernas também. Isso fica, né, como uma possibilidade, talvez, a ser pensada para o próximo ano. Né? Acho que uma temática pertinente, desde o Docomomo 2019, que organizei aqui em Salvador, já víamos uma série, né, de pesquisadores que estavam debruçando, né, sobre essa temática, e a gente vê também como ela vem sendo, né, absorvida em diferentes campos, como o CAU, o IAB. Né? Então, acho que é necessário, né, pensar, né, nessas possibilidades de abordagem de temas emergentes, digamos assim. Né? Outra coisa que me parece importante, aí, tentando puxar, né, a gestão de Renato, né, Gama, né, foi a possibilidade de juntar, né, todos os anais num espaço só, né, porque acho que a memória também do Docomomo passa também pela memória, né, dos seminários e dos anais e o acesso, né, aos trabalhos, né. Até pouco tempo, né, era muito difícil, né, ter acesso a todos, né, os trabalhos dos anais apresentados, e acho que, né, na gestão de Renato, né, isso foi possível, né, digamos, de suprir, digamos, essa necessidade, né? Mas eu acredito também, só para finalizar, de que a própria história, né, do Comomo Brasil agora se estende à própria história dos núcleos do Comomo também, né? Acho que é uma história que vai, né, se ampliando, né, e que a gente não pode
de alguma forma, né, perder, né, esse olhar. E aí, nesse sentido, talvez, como uma, enfim, uma tentativa de reflexão, né, a gente poderia também pensar nessa possibilidade, por exemplo, de acesso aos anais do Comomo Norte e Nordeste, né? Por exemplo, que está super difícil, né, o acesso, é muito restrito, né? Eu não sei se seria possível, né, da mesma forma como a gente tem, né, os anais do Comomo Brasil, ter uma possibilidade de ter esse acesso, né, aos anais dos Comomos regionais, né? Não só no Norte e Nordeste, estou colocando só como um caso, né, a pensar, né? Mas, no mais, parabenizar aqui, parabenizar a Sheila, parabenizar a gestão atual pelo trabalho enorme que vocês estão fazendo, né, desde janeiro, né, e, enfim, fico também aqui disponível, né, para colaborar no que for necessário, como pesquisador, como membro filial do Comomo, mas também como coordenador do núcleo base. Agradeço as falas, e deixo aberta para comentários. Temos pouco tempo, né? Na verdade, o planejamento ficou um pouco apertado aqui, né? Mas ainda temos a possibilidade de fazer alguns comentários sobre. Primeiro a professora Auxília Mello, depois o professor Sérgio Eckermann. Por favor, Auxília. Eu vou ser rápida, breve, por causa do tempo, para a gente furar a programação, certo? Muito legal a gente ouvir, né, os colegas, professor Vécio, thank you, super, a Ana Beatriz com a Ângela. Eu só queria corrigir duas coisas, Ana. Primeiro, o meu nome é Auxília, pode chamar Caqui. Você chamou, eu acho, Alicia, Auxília, Caqui, tá? E outra coisa, que eu falei do Comomo Jovem, tá? E assim, eu acho que talvez a Ana tenha entendido errado, só corrigindo, Ana, com todo carinho e respeito, amor que eu tenho por você, consideração mesmo, tá? Por toda a sua trajetória, a gente sabe que vocês começaram jovem. Claro, você é jovem ainda. Imagina 30 anos atrás, era uma menina. Então, assim, e os jovens, a gente está cada vez... O que eu quero dizer é que nós estamos abertos mais ainda, não só para os jovens arquitetos, mas jovens estudantes. E quero fazer aqui uma menção e que fique registrado que todo esse trabalho que nossa gestão está fazendo, Sheila sabe disso, Zé Carlos, quem está com a gente aí direto, a gente tem um apoio de estudantes, de graduação ainda, como Lucas Jales, como o mestrando, recém-mestrando, Matheus Batista, que está organizando aqui com a gente, Ivan Nilson, eles são recém-graduados, vieram da base, jovem mesmo. Então, assim, é para esse jovem, não para a gente que também começou jovem, né, assim, nessa trajetória. Só corrigindo, viu, Ana? Mas sabendo assim, dessa história bonita que foi o teu trabalho com da Ângela, com todo mundo, e meninas naquele período. E Zé Carlos... Tem a mesma idade que o Vessel, né, Vessel? We have the same 65. 65? Yeah. 97. Yeah. José Carlos, muito obrigada pelas suas propostas. Amei, e estava com isso na cabeça, eu acho que eu tinha conversado contigo informalmente sobre mulher e modernidade. Eu acho que a gente está numa época de empoderamento cada vez mais do papel da mulher na sociedade, ocupando nossos espaços na pesquisa, no ensino, em tudo. E reconhecer isso, oficializar, porque, infelizmente, os documentos oficiais, né, omitem essas informações. Pode contar. Vamos fazer. Essa ideia dos anais, que o Renato, com as duas gestões, começou a organizar, realmente é um problema com os núcleos regionais, que têm uma independência,
a gente não pode se responsabilizar por omissões passadas, mas vamos tentar, a gente já está tentando isso, tá? E ver como inserir isso na nossa plataforma, no site, tá certo, Zé Carlos? E não só do Norte e Nordeste, mas tentar articular com outros, como São Paulo, que é tão bem consolidado, Rio, que já tem mais embasamento nessa trajetória, tá bom? Então, fica aqui o comprometimento, o propósito de tentar. Agora, vamos fazer Mulher e Modernidade, Zé Carlos. Fiquei empolgada. Tá. Obrigada, Seila. Muito obrigada, Caqui. Sérgio Eckermann. Olá, Sheila. Olá a todos. Estão me ouvindo bem? Não, muito rapidamente, assim, manifestar minha alegria de estar aqui nesse momento, rememorando, assim, momentos que foram muito importantes na minha formação. Todas, enfim, como eu era bolsista PIBIC desse núcleo, enfim, inicial do Docomomo aqui em Salvador. E, quer dizer, tudo que eu posso trazer é a memória do quanto, olhando para trás, já há quase 30 anos, 20 e tantos anos, isso importa para mim até hoje, assim, de maneira fundamental em tudo que eu faço, né? Enfim, e naquele momento, enfim, reverberou enormemente em toda a graduação, em toda a renovação do curso que se fazia naquele momento aqui em Salvador, na FAUFBA, com os seminários, por exemplo. Eu só queria pedir licença, não demora, mas para compartilhar aqui uma recordação. E essa aqui, de um dos, não sei se vai chegar, de um dos seminários de 97. Enfim, só para ilustrar um pouco aí aquele momento, eu estou aqui do lado esquerdo, com a camisa do seminário, que está a Olívia, está a Marta, está a Griselda, e, enfim, foram momentos muito bonitos aqui na FAUFBA, que hoje também, a partir desse lugar que eu estou, na direção, só posso rememorar e comemorar. Então, obrigado, enfim, um abraço grande, especialmente para a Ângela, para a Bea, mas também, obviamente, para toda a equipe do Docomomo hoje, e para a coordenação nacional, para a coordenação, parabéns muito, muito carinhoso aqui da parte da FAUFBA também. Era isso. Sheila e Mia, mais uma vez, parabéns pela aglutinação desse momento tão bonito. Muito obrigada, Sérgio. De fato, é uma mesa de celebração. E, enfim, alguém pode também querer se manifestar na plateia, né? O professor Hugo está aí, o professor Minho, muito obrigada pela parceria, né, nos trabalhos sobre o Lelé, e também agradeço muito a Auxília, pelo convite, pelo trabalho, né, pela parceria, enfim. A Ângela, eu agradeço especialmente. Eu buscava entender, né, se o Van Eyck teria conhecido alguma coisa do Lelé, é o que ela confirma, né? Vocês, quando estiveram aí, além da Escada do Unhão, que é o famoso, né, vídeo que a gente conhece bem, ele, então, também conheceu a Ladeira da Misericórdia. Muito obrigada por esse depoimento. Então, muito obrigada a todos vocês, esse momento. Obrigada, Sheila. Obrigada, Alicia Caqui. Então, não temos mais comentários, podemos continuar, né, com o nosso dia de intenso trabalho, né, celebrando, né, e também é o nosso presente. It's our gift to Docomomo and Lelé. Viva o Docomomo, viva o Lelé. Né? Então, viva. Bye, thank you. Thank you, bye.